Eu sou Fernanda Giacomo, nutricionista comportamental, e no vídeo de hoje vamos desvendar alguns mitos em relação à alimentação e emagrecimento. Será que comer depois das 18 realmente engorda? E líquido com a refeição, será que é um veneno? Vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre alguns mitos aqui que eu separei, que eu escuto ainda hoje, né? E vamos conversar para desvendar de uma vez por todas aí, né? Se realmente é mito ou se é verdade, ou se não é nenhuma coisa ou nem outra, depende. Porque na área da saúde, principalmente da nutrição, essa palavra depende, ela é super comum quando a gente tá falando de alguma conduta, tá bom? Então vamos lá, vamos falar primeiro sobre a questão do líquido com a refeição. Será que realmente engorda? Tá? Qual que é a questão do líquido com a refeição? Primeiro, tudo vai depender do tipo do líquido que você ingere. Você pode estar tomando água e pode estar tomando refrigerante. Então, já começa a partir do tipo de líquido, tá? Se tomar água, é melhor. Refrigerante, a gente sabe que não faz bem. Outra coisa, o volume. Outra coisa, eu beber 100 ml de líquido. Outra coisa, eu ingerir meio litro, 1 litro de líquido junto com a refeição. Então, esses são fatores que interferem diretamente nessa resposta, tá? Independente dessas questões, qual que é a influência dos líquidos na parte de digestão? Quando eu tomo líquido durante a refeição, eu estou, na verdade, proporcionando uma diluição do meu suco gástrico, que é uma substância que tem que estar ácida para transformar o alimento que eu mastiguei numa pastinha branca chamada quimo, que já vai com os alimentos todos bem picadinhos para o meu intestino, na menor molécula possível, que são os nutrientes, tá? Então, o que acontece? Quando eu ingiro um volume muito grande de líquido com as refeições, quando eu falo muito grande, pode-se entender mais do que 200 ml, desculpa, mais do que 200 ml já é o suficiente para atrapalhar esse processo digestivo, tá? E aí, qual que é a questão? Mas isso engorda, Fernanda? E se for água? Porque não tem caloria, a água é saudável, e eu tomo aí mais de 200 ml com a refeição. Qual que é o impacto disso na questão do peso? Não é algo que vai acontecer diretamente, mas se você já tem queixas digestivas, já tem ali uma desbiose intestinal, que é um desequilíbrio nas bactérias boas e ruins do intestino, se você já tem alguma tendência a sensibilidades alimentares, a somatória desse volume aumentado de líquido com as refeições, com o tempo, pode sim levar ao ganho de peso. Não é algo direto e nem de forma isolada, mas pode acontecer. Então, assim, a gente tem que observar de forma geral como está o seu processo de digestão. Comeu, tomou líquido com a refeição, fica estufado, arrotando muito, demora um tempão para sentir fome, pode desconfiar que a sua digestão não tá boa, tá? Então, esse aqui depende da pessoa e depende dos outros fatores que eu falei, certo? Outra questão que eu vejo muito, que é muito comum, tanto no consultório quanto eu vejo nas redes sociais também, é perguntando se comer depois das 18, muita gente acreditando que comer depois das 18, comer à noite engorda, né? Porque a gente não gasta mais calorias, pelo amor de Deus, né? Só se eu morri, fiquei lá parada, morta, e depois meu espírito voltou de novo pro meu corpo e eu, né, voltei à vida, né? Mas enfim, muita gente acredita que depois das 18 a gente não gasta mais calorias e por isso a gente não deve comer mais. Gente, pera lá. Enquanto estivermos vivos nessa terra, vamos gastar calorias. A gente só para de gastar caloria quando a gente morre, né? Mas nós continuamos gastando calorias. Dormindo? Gasta. A gente está vivo, está mantendo o coração em batimento, tá a circulação, né? Cérebro funcionando, pulmão funcionando, temperatura bonitinha. Gente, o corpo tá ali. Tá gastando menos calorias do que quando eu tô acordado? Do que quando eu tô correndo na rua? Com certeza, mas ele tá gastando calorias. Então, essa questão de eu não gasto calorias à noite é uma mentira, tá? Eu gasto sim. A questão é que à noite, em função do meu ciclo circadiano, do meu metabolismo, eu necessito de menos calorias. Porque conforme escurece, meu corpo prepara, né, para dormir. Ele se prepara para dormir.
Então, ele tem que ir diminuindo os esforços, diminuindo os estímulos, né? Então, se você come um pouquinho menos, né, diminui um pouquinho a quantidade de comida, comparando com o almoço, por exemplo, com alimentos de fácil digestão, você vai ter uma noite de sono melhor, porque ele não vai precisar gastar muita energia para digerir aquilo e não vai atrapalhar o processo de descanso. É simples assim. Então, se você respeita isso, seu corpo funciona melhor, seu metabolismo funciona melhor e automaticamente, juntando com outras coisas, te ajuda no emagrecimento, tá? Mas teve uma época que eu atendia em empresas, funcionários que trabalhavam no terceiro turno, das 10 da noite às 6 da manhã. Como é que ficaria essas pessoas, né, se realmente fosse dessa forma? Eles tinham muita atividade nesse horário que não é tão comum. Então, eles comiam sim durante esse período, né? Tinha o jantar, tinha a ceia, tinha lanchinho da noite, né? E durante o dia eles dormiam. Então, a gente tem que adequar o horário de refeição de acordo com o horário de funcionamento dessa pessoa, né? Do horário que ela está acordada. É claro que o metabolismo funciona melhor quando eu trabalho, né, quando eu estou desenvolvendo as minhas atividades enquanto está sol. Né? O pessoal que trabalha no terceiro turno, com o tempo eles vão tendo algumas questões de saúde, aí que isso daí pode ser um tema para um outro vídeo, tá? Mas não comer depois da noite não engorda. A questão é o que você vai comer, o volume e como você respeita o seu ciclo também, ok? Vamos lá. Ah, eu não falei, eu separei 6 mitos aqui, tá? Então estamos no terceiro. Alimentos diet podem ser consumidos à vontade. Ixi, gente, isso serve tanto para refrigerante, comprar suco, né, chocolate diet, pô, à vontade, vou comer. Galerinha, não é assim não, tá? Alimentos diet, eles não contêm geralmente açúcar, tá? São substituídos por adoçantes e são indicados para as pessoas que têm que fazer uma dieta restritiva em açúcar. Geralmente são pessoas diabéticas, tá? Mas isso não quer dizer que eles sejam menos calóricos. Aqui está falando de mitos voltados para alimentação e emagrecimento, tá? Então não quer dizer que eles sejam menos calóricos. Muitas vezes, para tirar, quando se tira esse adoçante, para ajustar a questão de sabor e de textura, é colocado mais gordura, outros ingredientes que também vão interferir no valor calórico do alimento. Então, não é uma opção para emagrecimento. Ah, Fernanda, mas no caso da bebida, né, refrigerante zero, que não tem caloria. Gente, ele pode não ter caloria, mas qual que é o efeito que esse adoçante vai ter no seu metabolismo? Você já parou para pensar nisso? Qual que é o efeito que ele vai ter na sua insulina, né, no seu cérebro primeiro? Pô, tá chegando, é doce esse negócio aqui, né? Será que vai chegar açúcar no sangue? Então prepara o corpo para receber açúcar, produz insulina, né? Mexe ali no pâncreas. Então, o seu corpo, ele não entende que aquele alimento não tem caloria, ele entende que é doce. Então, ele se prepara de certa forma para receber açúcar. Então, não é interessante para o nosso organismo estar consumindo isso, porque favorece sim ao ganho de peso e muda também muito a questão das nossas papilas gustativas, da nossa percepção de sabor. Então, não é legal, tá? Quarto mito: é impossível emagrecer comendo doces. Bem ao contrário, né, do que falado aqui dos alimentos diet. Se você não tem nenhuma restrição de saúde ao açúcar, como no caso de um diabetes, né, ou algum outro problema de saúde que você precisa restringir o açúcar, dá sim para você emagrecer comendo doce. É tudo uma questão de proporção, tá? Do que você também inclui na sua alimentação, tá? Tem muita gente que fala assim, meu problema é o doce. Mas não come vegetais, não come fruta, não toma água, não come um cereal, não come um alimento integral. Então, será que realmente o problema dessa pessoa é o doce? Né? Ou é a falta de todos esses alimentos? Então, o doce, um chocolate, um pudim, um doce de leite que eu adoro, quando inserido num contexto de alimentação variado, diversificado, de alimentos mais naturais, alimentos caseiros, cara, e numa proporção adequada, X lá 20, 30 gramas por dia, dependendo da pessoa, com certeza dá para perder peso. Tá? Se a pessoa faz exercício, se ela dorme bem, se ela tem, né, pensamentos saudáveis, se ela vai favorecendo um estilo de vida saudável, com certeza dá. Né? Então, esse é um dos mitos aqui que eu mais gosto de romper. Quinto item: comida feita com zero gordura é ideal para emagrecer.
Galera, nossa, eu conheço gente que compra panela para cozinhar sem óleo, né, para cozinhar sem gordura, não come nada de gordura na alimentação. E isso já foi vigente há muito tempo atrás em dietas de emagrecimento, mas hoje a gente sabe o, o efeito que a gordura tem no nosso metabolismo positivo em relação ao emagrecimento, tá? Porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente não fala só de caloria. Ah, gordura tem 9 calorias por grama, carboidrato e proteína tem 4, então tem que cortar a gordura. Não, a gente sabe o efeito que ela tem na saciedade, né? O efeito termogênico que ela tem, o efeito até mesmo na questão do sabor, da palatabilidade do alimento, né? E a gente sabe a diferença entre as gorduras boas e as gorduras que não são tão boas assim. Sabe o efeito no controle da insulina, né? Na parte cognitiva, na parte de alegria. Então, sim, é importante a gente ter um pouco de gordura na alimentação. O que eu não sou a favor e não incentivo são frituras por imersão, onde a gente usa uma quantidade muito grande de óleo, gordura trans, né, um excesso de gordura saturada, que são as gorduras das carnes, né, aquela gordura da picanha aparente, você consumir isso com regularidade. Então, isso não é legal. Mas as gorduras boas, presentes naturalmente nas carnes mais magrinhas, né? Gordura de um queijinho curado, de um azeite de castanhas, de um chocolate amargo, de um avocado, de um coco. Então, essas gorduras são muito bem-vindas, inclusive ajudam no emagrecimento, ok? E a última questão aqui, o último mito que eu quero romper aqui de uma vez por todas, é de que para emagrecer tem que passar fome. Gente, isso daí não funciona, não é legal. Esse negócio de, você tá difícil porque tá dando certo, esquece essa porcaria desse rolê que não funciona, tá? O que a gente precisa compreender aqui é o seguinte: quando a gente fala de reduzir a quantidade de comida, é o seguinte, tem muitas pessoas que têm uma distorção aí na quantidade necessária de alimentos para a sua sobrevivência, tá? Então, tem gente que tem ali a referência adequada, a pessoa come, se sacia, tá tudo bem, às vezes ela come um pouquinho a mais, mas ela consegue ter aquele ajuste. Mas tem algumas pessoas que, para elas se sentirem confortáveis, que elas vão conseguir dar conta de produzir o que elas precisam, que elas se sentem seguras, elas precisam se sentir cheias assim, de empanturradas mesmo de comer. Então, o que acontece? Para essas pessoas, o volume de comida é muito grande. Então, eu tenho um cliente que ele vai sair para comer fora, ele pede 2 pratos executivos, pedia 2 pratos executivos. Não é porque ele comeu o primeiro e depois ficou com fome e pediu o segundo. Não, ele já pedia 2 de uma vez, porque ele precisava se sentir cheio. Então, a referência dele de saciedade não era estou satisfeito, era empanturrado a ponto de passar mal. Então, para essa pessoa, reduzir os alimentos para emagrecer não está relacionado com passar fome, porque ela está distorcendo para o excesso, tá? Então, isso que a gente precisa olhar. Agora, quem já consome, né, um volume bom de alimentos e tem essas exceções aí, esses excedentes pontuais, lógico, tem que olhar por que está excedendo, quais as questões emocionais, tem algum processo inflamatório, se a questão é mais qualitativa, né, em relação à questão alimentar e do peso, mas não é para passar fome. Aliás, é super comum um comentário, gente, de que quando eu atendo os clientes aqui, né, faço toda a organização alimentar junto com eles falam, Fernanda, mas é muita comida isso. Eu não estou conseguindo comer tudo. Será que eu não vou engordar comendo isso? Eu falo, vai experimentando, vai no seu ritmo, né? Tenta não diminuir, mas experimenta e vai observando. Então, é engraçado essa referência de que eles comem até mais quando eles corrigem a alimentação, tá? Mas consumindo alimentos saudáveis em proporções adequadas, prestando atenção no seu ponto de saciedade, se alimentando de forma consciente, tá? Então, esse negócio de que precisa passar fome para emagrecer, pelo amor de Deus, vaza desse rolê, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses mitos, se tem algum que você não sabia que tinha essa questão, ou se você já sabia e mudou isso, ou se tem mais alguma coisa que também que você acha, né, que é um mito, tem dúvida, escreve aqui que eu posso esclarecer para você, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.